Agora que eu fiz o primeiro jogo com a Nike Champion Street Gato, eu vou trazer essa experiência de primeiro jogo, principalmente para você que está na dúvida entre esse modelo ou então a versão acima, que é a React Gato, porque existe uma diferença grande de preço e eu sei que você quer saber qual que é a melhor opção, custo-benefício, e eu vou aproveitar esse vídeo para trazer essas informações para vocês. Mesmo sendo o primeiro jogo, já tem muitas informações que vai ser muito importante para você tomar a sua decisão. E já que eu vou trazer tudo isso de informação, conto muito com o seu apoio, deixando aquele like maroto, fazendo a inscrição se você ainda não fez, porque tudo isso me apoia aqui no conteúdo e me ajuda cada vez mais a trazer essas informações para vocês. O acabamento da Champion Street Gato após o primeiro jogo, ele meio que se manteve intacto. Então na parte de acabamento é realmente uma chuteira com uma ótima construção, eu realmente não tenho nada que eu possa alertar vocês, e até mesmo o solado, ele sendo aquela versão translúcida que geralmente a gente tem aquele histórico, que solado translúcido em quadras abertas tende a desgastar mais, aqui não foi um problema, o que me deixou bastante surpreso. E claro, a gente está falando do mesmo solado que a gente tem ali, por exemplo, na nossa React Gato, então não foi tanta surpresa porque na React Gato também entregou uma experiência bastante similar. Então a Nike acertou demais aqui nesse solado, é realmente uma implementação que faz muito, mas muito sentido aí para o futsal. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai curtir bastante. E até mesmo se a gente pega os acabamentos na parte da colagem, você percebe que realmente não tem nenhum problema. Então uma das coisas que está bem interessante nessas novas Champion de 2026 para o futsal é que a Nike ela caprichou bastante na parte do acabamento, é sim um acabamento bastante sólido e que tende a ser bastante durável. E pegando aqui o pé da direita, você vai notar que vai ter um aspecto visual bastante similar, então vai ter sim as sujeiras, porque é uma cor mais clara, mas você pode perceber que nem parece que foi uma chuteira muito surrada, mesmo jogando ali nas quadras abertas. Você vai notar que vai ter as sujeiras aqui do cabedal, mas é realmente uma sujeira que ela tende a sair com muita facilidade. E se você pega o solado novamente, não tem nenhum problema, o que me deixou bastante surpreso. E aí se você pega também as colagens, você vai notar que nesse pé direito também não tem nenhum problema. Então na parte do acabamento é realmente uma chuteira excelente, a Nike ela tá de parabéns, mesmo sendo uma linha intermediária, ela tá entregando bastante nessa parte do acabamento. Após o primeiro jogo, o cabedal ele ficou mais macio, então vai ser aquele tipo de chuteira que quanto mais você jogar, melhor vai ficar, e você já pode notar que apresenta um toque muito interessante mesmo, ele lembra bastante o que a gente espera ali de um couro natural. É claro que ainda segue com uma estrutura um pouco mais rígida nessa região aqui dos ilhoses, e principalmente quando a gente começa a pegar do médio pé para cima. Então a flexibilidade e maciez vai ficar nessa parte aqui da biqueira, até um padrão bastante comum em chuteiras de couro natural, e seguiu o mesmo padrão aqui nesse modelo. E sobre o ajuste, após o primeiro jogo, ele ainda se manteve muito parecido com o primeiro momento que eu calcei aqui essa chuteira, então sim, é uma chuteira que vai ter um ajuste mais estreito, você que tem um pé um pouco mais largo, você pode sofrer no começo aqui com essa chuteira, então eu ainda não tenho uma recomendação final para quem tem o pé largo, muito provavelmente meio centímetro maior vai ser uma melhor opção. Mas sim, eu tô com a expectativa que quanto mais jogar, melhor vai ficar e tende a pelo menos lacear um pouco, só que eu ainda não consigo garantir, porque geralmente as chuteiras quando passam nesse primeiro jogo, elas já mudam bastante, e aqui não foi o caso. Então eu vou precisar de mais jogos, e a minha sugestão para você que tem um pé mais largo é de esperar o vídeo aí após os 5 jogos, que aí eu vou ter cada vez mais certeza para falar se vai funcionar a numeração normal ou não. Mas sim, eu posso falar que foi um ajuste que funcionou para mim, pelo menos eu não vejo nenhuma necessidade de aumentar uma numeração a mais, mas fica aquele ajuste bem preciso mesmo. Seguindo aqui no médio pé, tanto na parte externa como também na parte interna, se manteve na mesma estrutura desde quando eu calcei esse modelo, que é aquela estrutura que vai ter mais materiais, mais acolchoamento, que fica até um volume extra, que é uma das coisas que eu não gosto em chuteiras, até mesmo pela Nike, considerando que ela poderia fazer um modelo com um material mais fino, garantindo exatamente a mesma estrutura e estabilidade que a gente espera. Se a gente pega até mesmo algumas inspirações da própria marca, a Ligeira Pro, que é a Champion Ligeira Pro, que eu até mesmo fiz vídeo aqui no canal, ela tem uma estrutura muito similar ao que a gente vê aqui na biqueira e mantém o ajuste da mesma forma. Então a Nike ela poderia ter seguido ali o mesmo padrão e ter feito aí uma implementação mais fina aqui na Champion Street Gato, que deixaria a chuteira cada vez mais interessante.
Então, sim, esse seria um ajuste que eu recomendo para a Nike fazer, caso ela fizer algum tipo de update aqui nesse modelo, porque por mais que funciona, talvez seja uma das coisas que não deixa esse modelo tão interessante quanto ele poderia ser. E aí, quando a gente segue aqui no contraforte, é uma implementação que nas laterais vai ficar cada vez mais flexível, como vocês podem notar. Nessa parte centralizada, ainda mantém aquela estrutura mais rígida, sendo que fica dobrável aqui nessa parte de cima. É uma implementação que não precisa fazer nenhum tipo de alteração, é realmente excelente e eu curti demais. E até quando a gente fala do conforto aqui do cabedal, é um cabedal que ele é bastante confortável, mas assim como eu comentei com vocês, considerando que o ajuste ele é muito preciso, dependendo de como é o seu pé, na numeração normal pode ser que não seja tão confortável assim inicialmente. Então esse é um ponto que você vai precisar tomar bastante cuidado, mesmo mantendo a minha recomendação de numeração normal, o conforto ele não vai ser um grande destaque caso você tiver esse ajuste muito preciso. Mas sim, eu posso afirmar que essa chuteira ela é considerada uma chuteira confortável. E quando a gente fala de conforto, a gente tem que falar também aqui da entressola, que vai ter a tecnologia Cushlon, e realmente é uma entressola bastante confortável, você vai perceber que tem diversos rastros aqui dela ativando, e realmente aqui você tem uma pisada fofa e isso não tem muito o que falar. O grande detalhe mesmo que você precisa entender é que vai ser uma implementação mais focada em conforto do que necessariamente performance, e aqui sim eu senti uma grande diferença em comparação com a React Gato. Então quando a gente pega a React Gato, por exemplo, você percebe que o React X que existe ali na composição da entressola realmente é muito mais focado para você ter um ótimo retorno de energia, enquanto aqui no Cushlon é muito mais focado para você ter um amortecimento, ter ali a absorção de impactos. Não que seja alguma coisa ruim, que te deixa mais lento, mas você percebe que existe essa diferença e caso você queira um tipo de configuração mais performática, o Cushlon não é tecnologia para isso. Quanto ao solado da Champion Street Gato, é realmente uma implementação muito eficiente, com uma ótima durabilidade e realmente eu estou muito surpreso aqui com essa implementação. Eu fiz o teste da React Gato que tem exatamente essa mesma configuração de solado e realmente é um dos grandes destaques, a Nike acertou demais aí com essa mudança. Eu tinha até dúvida se ia ser uma ótima durabilidade ou não, por ser um solado translúcido e realmente, cara, a Nike surpreendeu demais. Então vai ser uma das coisas que também vocês irão gostar. Novamente, eu jogo em quadra aberta, mesmo assim apita, mesmo aí após o primeiro jogo, lá com a React Gato, eu já fiz mais jogos e ainda tá apitando e tá apresentando sim um sinal de durabilidade muito bom. Então o solado é realmente aí algo incrível. E quanto à experiência de jogo com a Nike Champion Street Gato, é realmente uma experiência bastante fluida, é uma chuteira bastante eficiente para o futsal, então aqui eu não senti falta de ter alguma coisa em específico para ter uma experiência melhor, então no geral ela vai funcionar bem. O grande ponto mesmo que eu vejo está na configuração aqui da entressola, que vai ter a tecnologia Cushlon, e isso realmente não é uma tecnologia focada para performance, e como vocês sabem, eu tenho uma preferência por performance. Então se eu fosse fazer algum tipo de troca aqui nesse modelo, seria trocar aqui a tecnologia da entressola para ser um pouco mais equilibrada e entregar um tempo de resposta, um retorno de energia melhor. Então esse daí é o grande ponto que você precisa saber. Um outro detalhe novamente também é essa parte do médio pé, que se fosse ali uma implementação mais fina, eu tenho certeza que deixaria até mesmo a sensibilidade melhor, porque a sensibilidade é ótima aqui na biqueira, mas quando chega aqui no médio pé, realmente você percebe que tem algumas camadas extras que não faz tanto sentido assim, considerando que poderia entregar a mesma estrutura que a gente está vendo aqui, com menos camadas aqui nessa região. Então, se fosse fazer algum tipo de ajuste para deixar melhor, esses são os dois pontos que eu vejo aí que faz muito sentido. E até para você que quer saber como é que é, por exemplo, dominar, tocar, driblar com esse modelo, é realmente uma experiência bastante fluida. É claro que não tem nenhum tipo de revestimento que entregue mais aderência, ou então algum auxílio, ou uma experiência muito diferente de outros modelos que eu já testei. E é claro que o Fly Touch que a gente tem aqui na Street Gato, ele não vai ter a mesma experiência que a gente vê num couro natural, como é o caso de um toque mais refinado, aquela sensação de matada com mais facilidade, mas sim, é um material que ele lembra bastante. Então você que quer ter um material sintético, ou até melhor, você que vai comprar uma chuteira nova, não tem tanta opção de couro natural, quer fazer o teste aí da nova Champion, você vai gostar sim do material que temos aqui no Fly Touch. Mas é importante deixar bem claro, até mesmo para você não ter uma expectativa muito alta e chegar na hora e ver que realmente não foi tão interessante.
E o último ponto que eu posso comentar sobre esse modelo é que não tem tanta proteção aqui na biqueira. Se você pegar o ajuste muito preciso, assim como eu fiz, realmente nos chutes de bico você pode sentir algumas dores a mais. E se você está em dúvida se faz sentido fazer o investimento aqui na Champion Street Gato, na minha opinião faz bastante sentido, considerando que é uma chuteira bastante completa, com uma excelente qualidade. É realmente uma chuteira assim que condiz bastante com o futsal e foi preparada para isso. Mas é muito importante também deixar bem claro que vai existir opções melhores aí na Nike, como é o caso da React Gato, e se você conseguir preços próximos, realmente a React Gato ela é a melhor opção. Aqui na nossa Champion Street Gato, vai fazer mais sentido se você considerar promoções similares à promoção que eu consegui aqui com ela, que foi de R$ 430, aí realmente a diferença começa a ser um pouquinho maior. Mas é muito importante deixar bem claro que o que a gente tem aqui na React Gato é um nível maior. Se você busca muito mais qualidade, performance, se você quer ter a melhor opção, vai na React Gato que ela vai te agradar bem mais. Isso daqui para mim é evidente. Seja aqui na parte da entressola, até mesmo no cabedal, o conjunto geral aqui da React Gato está superior em comparação com a Street Gato. Então eu imagino que muitos de vocês ficaram na dúvida se a diferença era muito grande ou não, e realmente a diferença é. Não que é uma chuteira ruim ou algo do gênero, mas entenda que o nível que existe aqui é o nível de uma chuteira elite. E agora eu quero saber aí nos comentários o que vocês acharam dessa experiência de primeiro jogo com a Nike Champion Street Gato. Eu particularmente gostei bastante aqui desse modelo, eu vou precisar de mais jogos para poder fazer uma conclusão final, mas eu posso dizer sim que essa é uma das melhores opções desse ano de 2026, principalmente pela sua construção, pelo que está entregando, mesmo não sendo um couro natural, é uma chuteira que entrega uma experiência incrível. Quero muito saber aí a sua opinião, principalmente se você já comprou esse modelo, se você pretende comprar, se você já jogou, se você concorda ou então discorda aí dos pontos que eu trouxe. Caso você quiser comprar esse modelo, saiba que eu vou deixar links aí na descrição. Se você comprar por meio desses links, você acaba apoiando aqui o canal. Muitas vezes são promoções imperdíveis, assim como eu peguei esse modelo, então aproveita que pode ser que você tenha uma excelente surpresa. Como também, se você quiser aproveitar outras oportunidades, seja aqui da Champion, como também da React Gato, ou então de outras chuteiras aí do mercado, saiba que eu posto bastante lá no canal de promoções. Se você comprar por qualquer link lá do canal de promoção, você também apoia aqui o canal e me ajuda cada vez mais a trazer esses modelos com mais agilidade, que eu tenho certeza que você gosta. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, um abraço, valeu, falou!